Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura orante do dia 9 de julho de 2022. E a nossa leitura de hoje é do Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 24 a 33. Mateus, capítulo 10, versículo 24 a 33. Antes da leitura, peçamos a luz, a força e os dons do Espírito Santo para bem vivermos a palavra. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como o seu mestre, e para o servo ser como o seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja reconhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, se alguém quer pertencer à Igreja de Jesus, que signifique isso refúgio para esta pessoa, mas ao mesmo tempo que você entenda que a perseguição, a tempestade, os ataques, as perseguições, elas não vão cessar porque nós somos da igreja, porque nós somos de Deus. Ao contrário, se fizeram esta perseguição com o dono, se chamaram ele de Beelzebu, imagine então aqueles que não são, que são filhos, né? Ou seja, que seguem este principal. Nós seremos, sem dúvida nenhuma, também não entendidos, não acolhidos, não valorizados, mas este Evangelho nos deixa claro que, apesar dos perigos e apesar de tudo, Deus está conosco. Deus está conosco. E talvez aqui está a grande essência, apesar de tantas advertências ou de tantos conselhos de Jesus, mas o que saltava ao meu coração é esta frase: não tenhais medo, confiai no teu Deus, porque até os pardais não caem sem o consentimento de Deus. Aqui há algo muito lindo, né? Quando o Evangelho nos fala isso, que até os pardais não caem sem o consentimento de Deus. Caramba, então quer dizer que toda a nossa vida ela é também cuidada por Deus. E que nada nos acontece sem o consentimento de Deus, e que, portanto, se existem coisas ruins acontecendo, se existem coisas que nós não compreendemos que estão acontecendo, na dimensão divina existe um entendimento. E que talvez eu e você não estamos entendendo por 2 motivos. Primeiro, porque estamos longe de Deus. Segundo motivo é porque, como nós não estamos perto o suficiente para entender quais caminhos tomar, talvez nós estamos tomando sempre caminhos mundanos e Deus continua corrigindo os nossos erros, né? Até porque nos ama, mas Deus não pode evitar tudo porque as leis de Deus são irrevogáveis e, por exemplo, Ele nos deu a liberdade. E dentro da liberdade que deu para cada ser humano, muitas vezes as pessoas livres, embora Deus cuide, Deus zele,
pela liberdade dada, elas fazem coisas equivocadas e dentro dos equívocos existem os problemas, as tragédias, as perseguições, as doenças, os ataques. Há um caminho, então, retornar à nossa intimidade com Deus. Quanto mais perto de Deus, mais eu tentarei trilhar o caminho dele. E quanto mais eu trilho o caminho dele, embora a liberdade dos outros continue me atacando, mais protegido eu estarei por ele, mais ele estará perto de mim para me cuidar. Então, identificar-se com Cristo exige isso, uma adesão a este cuidado de Deus. Façamos a nossa meditação. Eu sou um batizado, você também, e porque nós somos batizados, nós nos tornamos discípulos por excelência. Eu me tornei um discípulo maior ao me tornar batizado, e hoje eu preciso realizar a minha missão de discípulo seguindo a vontade do Senhor, seguindo a voz de Cristo. Esta identificação com Jesus, a identificação com o projeto de Jesus Cristo, ela vai trazer, sem dúvida nenhuma, dissabores, aborrecimentos, perigos, ameaças, porque o mundo não nos compreenderá, porque o mundo não nos entenderá. Mas veja, mesmo diante da possibilidade de morte, como tantos mártires já o experimentaram, nós não estamos sozinhos. Deus cuida de nós, assim como cuida dos passarinhos, e nesta confiança nós queremos dar cada passo em nossa vida em direção a uma maior intimidade. Então, correr o risco de ser de Deus, é muito melhor do que correr o risco de não ser de Deus, porque não sendo de Deus, eu estarei cada dia mais exposto a perigos que nem Deus consegue prever, porque pelas liberdades humanas muitas coisas podem acontecer, e às vezes nós, longe da vontade de Deus, não conseguiremos alcançar mais a bênção e a proteção dele, porque nós nos distanciamos muito. Façamos a nossa oração. Senhor, hoje recebo nas minhas mãos esta missão de levar comigo o Evangelho a toda parte. Quero renovar esta missão mais uma vez, como todos os dias. Este Evangelho que fala, sussurra aos meus ouvidos, deve ser proclamado nos telhados, deve ser proclamado para que seja conhecido como o único e verdadeiro caminho por todos aqueles que me ouvem, por todos aqueles que me cercam, por todos aqueles que escutarem este meu anúncio. Eu quero, Senhor, me aproximar mais de Ti, estar seguindo o Teu caminho, mesmo que os dissabores, mesmo que os aborrecimentos, mesmo que o cansaço tome conta. Não quero mais caminhar longe da Tua vontade. Preciso, Senhor, voltar-me mais para a Tua vontade. Abraça-me, Senhor, e restabelece a minha fé. Me dê forças neste caminho, porque pela Tua força, pela força do Teu Espírito, serei mais feliz. Embora haja obstáculos, serei mais realizado. Amém. E o nosso compromisso hoje eu arrisco anunciar o Evangelho por onde eu passar. Arriscarei anunciar o Evangelho por onde eu passar. Veja, é um compromisso, que essa palavra arriscarei é porque geralmente as pessoas não vão te entender. Mas continue anunciando, seja um bom servo de Deus, e Deus vai, sem dúvida nenhuma, estar cuidando de você, assim como cuida dos pássaros. Amém? Se não deixou seu like, deixa. Se não compartilhou, compartilha. Se não comentou, hoje arriscarei anunciar o Evangelho. Comenta aqui embaixo e, logicamente, se inscreva no canal se ainda não fez. Que desça sobre todos nós a força e a bênção do nosso Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.